Eu não acho que nem que isso resolve o problema, mas eu acho que minimiza muito e seria um... Talvez Alagoas seria um grande exemplo se a gente conseguir fazer isso. Se a gente criasse 5 centros de apoio dentro do estado. Deputado, onde seriam esses 5 centros? Nas 5 regiões administrativas. Um na região norte, um na zona da mata, um na capital, um no sertão, um no agreste. 5 polos. Arapiraca, Maceió, Porto Calvo, União. Aí você diz, por quê? Porque aquela criança de Maragogi, ela não precisa vir a Maceió, ela chega a Porto Calvo, é 1 hora. Sim. Diferente de Que já é 2 horas e meia, Pra Maceió. 3 horas de ônibus, sei lá. Aquela criança que mora em Delmiro Gouveia, ela iria pra sei lá, pra Santana, Batalha, enfim, pra alguma coisa mais pro sertão. A de Arapiraca, fica em Arapiraca, não precisa vir a Maceió. Se a gente consegue criar 5, que não é um absurdo. Porque eu podia estar aqui defendendo 1 em cada município, que era o ideal. Sim. Mas se a gente criasse 5, que não é um absurdo, a gente conseguia dar uma vazão muito grande. Qual é o nosso grande problema? A gente não consegue nem ter um direito. E aí eu disse no começo que eu fazia política com otimismo. E, de fato, acho mais fácil de fazer, senão a gente não conseguia nem dormir. Eu gosto de olhar pra frente achando que as coisas vão melhorar. Você me disse que 2015 pra cá, mais ou menos, foi quando o tema acendeu. Eu vou um pouquinho mais pra perto. Acho que 2 anos pra cá a coisa ainda ficou mais evidente. 2 anos. Sim. Ainda mais evidente. Foi pós-pandemia. Pós-pandemia, exatamente. Pós-pandemia, as coisas começaram a aquecer mais. E a política entrou no tema. Isso. Vários deputados estão falando sobre o tema, vários vereadores e vários prefeitos. As pessoas perceberam que é um tema que a sociedade está falando. E político fala do que a sociedade fala, é natural. Isso. Até porque o político é parte integrante dessa sociedade. Então, qual é a minha expectativa? É que esse tema, cada vez mais, e por isso que é importante quem está nos assistindo, a gente está no ano eleitoral. E aqui quem está nos assistindo deve ter gente até de fora de Alagoas e do estado todo. Sim. É importante que esse tema faça parte das campanhas dos vereadores e dos prefeitos, dos deputados estaduais e deputados federais, para que esse tema exista. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sou candidata a nada esse ano, então consigo falar com tranquilidade. Vamos dizer que eu fosse candidata. Se alguém olha para mim e diz, eu vou votar na Cibele porque ela defende a pauta. É muito mais fácil eu colocar uma ação dessa em prática do que alguém que nunca falou sobre autismo. Sim. Aí você pode dizer, mas eu votei em fulaninho de tal que defendia e não fez nada. Aí ele enganou você. Existe, na política existe demais. Mas aí na próxima eleição vamos tentar de novo com outro que defenda essa sua pauta. Sim. É importante esse ano, e no ano da eleição do deputado, e que essa pauta faça-se presente no cenário político, que as pessoas discutam. Que as mães de crianças autistas que são de uma cidade A ou B ou C chamem os candidatos para conversar. Escolham um vereador, 2, 3, que digam, essa pauta pra gente é importante. Aqui na minha casa eu só voto se você disser que vai lutar por isso. Se a gente vai fazendo isso de formiguinha, essa pauta cresce. Antigamente, e vocês vão lembrar comigo, sempre existia um deputado ou um vereador que era da pauta da acessibilidade. Sempre existiu. Um porta-voz Sempre específico. existiu. Isso diminuiu de um tempo pra cá. E diminuiu em todos os municípios. É importante que volte a ter isso. Mas mais importante ainda é que este discurso esteja presente nos outros deputados também. Sim. Que a gente não tenha um. Mas que a gente tenha, vou dar um exemplo comigo porque estou aqui. Mas que a gente tenha a Cibele que defende a mulher, o jovem, a acessibilidade e o autista. Que a gente tenha o João, hipoteticamente, que defende, sei lá, a pauta dele é o agronegócio e o autista. Aí o outro, que a pauta é completamente diferente, que defende, sei lá, o meio ambiente contra o agronegócio, aquele cara que é totalmente diferente do João, mas ele também defende o autismo. Perfeito. Porque o eleitor dele forçou que ele defendesse isso. E aí é até uma questão que eu queria tocar. Em termos de bancada hoje, é fácil conversar sobre, na hora de discutir algum projeto de lei, a briga acontece ou é uma coisa que tem mais um pouco de um som unívoco ali e todos pensam da mesma forma? Não é difícil, não, tratar projeto de autismo, pelo menos na Assembleia de Alagoas. Sim. Qual é o sentimento? É que é um problema que existe e que eu vou dar com muita tranquilidade. Eu não lembro de um projeto sobre autismo rejeitado na Assembleia de Alagoas.
Então, por isso que é importante a gente ter os deputados que apresentam o projeto. Porque tem uma turma que não vai apresentar sobre, mas pelo menos vota a favor. Vota a favor, perfeito. Então, a gente consegue efetivar. Então, quanto mais gente trabalhando sobre isso, talvez o debate até melhore. Sim. Porque talvez alguém apresente isso aqui, ó, essa jujuba amarela, e o cara diga, não é amarelo, a gente quer azul. Não é azul, é vermelho. Mas que fique um tema mais... Como é que eu poderia dizer? Mais técnico. Mais técnico. Eu entendo. Mas hoje não, hoje as coisas estão passando, que já é positivo. Sim. Sim. Mas é importante que as pessoas acompanhem isso e cobrem dos seus deputados. A turma que está nos assistindo, eu tenho certeza que boa parte não votou em mim. Mas é importante que quem não votou em mim vá no deputado que votou e diga, ó, essa pauta para mim é importante. Você defende a pauta tal que eu também gosto, mas essa aqui você também tem que defender. O deputado não precisa defender só uma pauta. Pode defender várias outras. Sim. Você pode defender, óbvio, não dá para abraçar o mundo inteiro. Mas dá para você defender mais de uma pauta com tranquilidade. Só tem uma equipe competente. Exatamente.